no ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020. Aqui estamos mais uma vez para falarmos da mensagem salvadora desse Deus maravilhoso, mensagem salvadora, né? Por que salvadora? Porque a salvação, segundo Jesus Cristo, o próprio Deus falando, orando pelos seus discípulos, ele diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você vai ver aí nos vídeos deste canal no YouTube que você vai ver. Esses dias mesmo, semana passada, a gente colocou esse tema da oração de Jesus, João 17, verso 3. Está aí, está até com um bannerzinho amarelo no YouTube, você vai achar rapidinho esse tema. Mas a vida eterna é esta, depende de que a gente conheça e siga as ordens desse Deus. Não tem outro termo, não tem outro caminho, não tem outra direção para a salvação. Assim como Adão, lá no princípio, pegou lá as folhas da figueira para, juntamente com Eva, se cobrir, arrumar um jeito de tapar a sua nudez, né? Aquele paliativo, né? Aquela coisa, vamos dar aqui o nosso jeito. Isso tem feito a religião até o dia de hoje. Vamos dar o nosso jeito aqui. Não, pela graça sois salvos, então vamos deturpar isso aqui, a gente vai deturpar isso aqui. E é o seguinte, entendeu? Vamos lá, vamos deixar tocar o barco, é salvação que é o problema? Você já está salvo já e vamos que vamos. E não é assim, não é assim. Ele falando com Nicodemos, tu és doutor em Israel, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, que tem que nascer de novo, da água e do Espírito, né? Tem que nascer de novo. Que às vezes o cara acha que é mestre, que é doutor, e ele pode distribuir salvação gratuitamente à sua maneira, ao seu jeito, né? E vamos que vamos. Então, nós voltamos aqui ao tema falando sobre isso que os teólogos defendem. Quando você vai apertando o camarada com a palavra de Deus, voltando aqui ao tema que a gente está abordando essa semana, falávamos disso ontem, desse batismo falso, desse batismo trinitariano, desse batismo que foi elaborado do próprio inferno, do próprio coração de Satanás, porque na Bíblia não está. E se não está na Bíblia, alguém colocou lá. E se colocaram lá, colocaram com alguma intenção. É isso mesmo, já está mais que provada a estratégia trinitariana de se estabelecer um dogma antibíblico, um dogma equivocado, um dogma errado, um dogma diabólico, e eu não tenho medo de dizer e de arrumar problema com quem quer que seja. Se eu tivesse, eu não seria servo de Cristo. É um dogma diabólico, veio diretamente do coração de Satanás, do príncipe deste mundo, para deturpar todo o trabalho que fizeram os apóstolos e profetas que anunciaram o eterno como o único Deus verdadeiro. Então, portanto, esse batismo trinitariano veio do mais negro labirinto do coração diabólico mesmo, para poder levar cativo, levar preso, levar para o inferno aqueles que depositarem, infelizmente, fé nesse batismo. Pastor Tony, entre a ordem de Jesus e o que fez Pedro, eu prefiro ficar com a ordem de Jesus. Eu prefiro ficar, se ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não me importa o que fez Pedro, não me importa o que fez apóstolo, Paulo, não me importa o que fez João, não me importa o que fez... Não, isso aí é um pensamento todo torto seu, todo equivocado seu. E eu vou provar para você que Pedro jamais desobedeceria uma ordem expressa dada por Cristo. Primeiro, que esse já está mais que provado, a gente vê aí os últimos áudios, os 2 últimos áudios que nós gravamos, que você vai ver que esse batismo trinitariano não existe a menor possibilidade. O próprio Eusébio, o próprio pai lá, o próprio fundador lá do Concílio de Nicéia escreveu antes que o batismo era feito, que Jesus mandou pregar em seu nome e batizar em seu nome. Mas, vamos lá, vamos que você bata o pé, como muitos teólogos já fizeram comigo, batamos o pé que Mateus 28, 19, da forma trinitariana, está lá. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Mateus não fez? Por que o Pedro não fez? Na sua primeira pregação, por que ele não obedeceu?
porque não está na Bíblia. Ele batizou as primeiras 3.000 almas convertidas em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz assim, fala para os seus discípulos, olha, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 16, verso 13. Então nós não podemos de maneira nenhuma dizer que a fórmula batismal tripartite de Mateus 28, 19 esteja correta, porque observa-se que na primeira oportunidade de ser praticada, que foi ali, em Atos 2, foi a primeira vez que essa ordem poderia ter sido praticada, a gente observa, na primeira oportunidade, que ela foi simplesmente ignorada pelos verdadeiros pais da igreja. Isso aqui é uma outra observação, porque os teólogos dizem assim, porque os pais da igreja, isso fazendo referência lá aos de Nicéia, fazendo referência a João Calvino, a Martim Lutero. Esses caras são os pais da igreja protestante, que protestaram, que reformaram Roma, a igreja católica, os pais da igreja reformada. Não é Tertuliano, não é Eusébio, não é Constantino, esses caras não são pais da igreja. Se tem que botar pais com relação a fundadores, são os apóstolos, são os 12. Matias já tinha sido eleito para o lugar de Judas, né? Então, quando Pedro se põe de pé para discursar, se você lê o livro de Atos, capítulo 2, o início de Atos 2, ele se levanta e junto com ele os 11 se põem de pé, os 11 apóstolos. Ou seja, quando alguém vai falar que os outros se põem de pé para respaldar tudo que está sendo falado, ali estava Mateus também. Mateus, inclusive, aquele que escreveu ali o seu livro, é o autor próprio. E Pedro começa a falar e vai batizar. E se o Espírito, ele pregou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade, vai vendo. E aí? Ele guiaria toda a verdade. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo que eu tenho falado. Pois bem, doutores, teólogos, pastores renomados, que batem no peito, por que não lembrou? Por que deixaram ele se equivocar e batizar em nome de Jesus, quando supostamente Jesus teria mandado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É isso que eu quero saber. É isso que vocês têm que me explicar. Então não era o Espírito Santo que eles receberam? Porque Jesus, o Senhor Jesus falou, ele vai, fica em Jerusalém quietinho, não sai, prega antes que ele venha, porque quando ele vier ele vai guiar vocês a toda a verdade, pronto. E os 12, os 11 lá concordam com o que Pedro está falando. Pelo menos Mateus, que era o autor lá do seu livro, peraí, Pedro, o Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é em nome de Jesus não, você está falando errado aí, essa parte a gente tem que corrigir. Mas não foi advertido por Pedro, não foi advertido por Mateus, não foi advertido por João, não foi advertido por Filipe, por André, por ninguém. Inclusive, a igreja desenvolve todinha e não repararam o erro, porque, né, logo no início da primeira oportunidade, passou batido, ninguém lembrou de batismo trinitariano. Filipe depois desce a Samaria lá, prega para uma cidade inteira, batiza todo mundo em nome do Senhor Jesus. Ninguém reparou o erro, ninguém corrigiu o erro. E por que a igreja primitiva batizava em nome do Senhor Jesus e você hoje, pastor, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você é melhor que eles? Com essa desculpa, né? O que vale mais é a palavra de Jesus, mas não tá, meu filho, nos originais. Jesus não manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nenhum momento das Escrituras. Isso está fora de contexto, fora de argumentação, não está nos originais. O próprio Papa, Deus usa um Papa contemporâneo a nós, atual, tá aí, ó, ele foi tirado, né? Foi tirado do trono, o Vaticano tirou ele, ou ele saía ou ele morria. Os católicos estão revoltados, nem todos os católicos aceitam o Papa atual, Francisco, nem todos aceitam ele. E aqui eu não estou dizendo que ele é divino, que ele é... Não, estou falando dos esquemas que tem por trás da Igreja Católica, porque a agenda global tinha que continuar, e aí Francisco é que tinha que cumprir a agenda, porque ele é mais liberal e o outro é mais rígido, mais, vamos dizer assim, tradicional. Pesquisa o que aconteceu com Bento XVI. Pesquisa. Mas esse, Joseph Ratzinger, lá em 1968,
já escreveu e testemunhou e anotou no seu livro. Esse batismo está equivocado, eles não batizavam assim. Foi interpolado esse texto, foi adulterado esse texto. Que prova mais você quer? Se o próprio padre está afirmando que o texto foi adulterado, que mais prova? Quem são os evangélicos, os teólogos evangélicos sobre teologia? Tem que sentar, se gostam, se amam a teologia, tem que sentar e aprender com Ratzinger, porque é um dos mais eruditos da atualidade, com relação aos textos sagrados. Quanto tempo leva um curso teológico aqui fora, evangélico, e quanto tempo dura um curso teológico católico? Por aí você vê. E por que a teologia evangélica é melhor do que a teologia católica? Em que? Né? Enquanto os padres estudam na PUC, os evangélicos estudam. Nós, se quisermos estudar teologia, vamos estudar em cursos que são infinitamente inferiores aos cursos da PUC. Né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas, dito isto, é uma farsa esse batismo trinitariano, e já falou disso o Eusébio de Cesareia, o Ratzinger e muitos outros já vieram nessa ferida batendo de frente aí. Não sei porquê, muitos evangélicos que fizeram ali 2, 3 anos, 4 anos de teologia, acham que realmente resolvem esse problema aí. Sem a revelação do alto, sem a iluminação, a teologia fala da iluminação, sem ser iluminado, a Bíblia fala de iluminar os olhos dos vossos entendimentos. Não tem revelação, não tem. Se não tiver humildade para ouvir, aprender o que o Espírito fala, não vai aprender nunca, vai bater no peito, vai morrer, e por isso o Senhor Jesus diz: morrereis em vossos pecados. Se não creres que eu sou, vocês vão morrer em vossos pecados. Se você não crê que o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai morrer nos seus pecados, porque perdão de pecados apenas no nome dele, somente, tão somente. A garantia de que o perdão seja praticado, só há garantia no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem o que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do engano, vai proporcionar a você com relação à salvação. O que ele pode te proporcionar com relação à salvação se você está praticando um batismo que vem de um engano? Então é importante a gente apertar às vezes um pouco para que o indivíduo, né, desperte, né? Então ele diz aqui: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Vai guiar você a toda a verdade. Então não podia estar falando uma mentira, algo equivocado, né? Já que não tivesse importância o batismo em nome do Senhor Jesus. E que espírito então que eles receberam, que não mostraram a eles que a coisa... Então é o Espírito da verdade que eles receberam, o Espírito de Cristo, o Espírito do Eterno que veio sobre eles, e eles fizeram o que Cristo havia determinado. Fora disso, é apenas um plano diabólico, porque o diabo, dizia meu pastor, meu pai na fé diz uma palavra muito importante: o diabo brinca com as pessoas, infelizmente. Quando você cansou dessa religião aqui, então tem essa daqui. Você cansou dessa religião, tem essa. Você cansou disso daqui, tem essa daqui. Você não aguenta mais sofrer, vem pra cá. Se não aguenta mais isso aqui, vem pra aqui. E ele vai brincando com as pessoas. A religião, ela está as religiões do mundo, elas estão todas interligadas. Estão todas debaixo de um mesmo mentor espiritual. Todas elas, todas as religiões do mundo inteiro, todas estão debaixo da mesma condenação. E não importa para onde a pessoa vai. Saiu do espiritismo, lá do candomblé, e agora vou para a igreja A, vou para a igreja B. Não é a igreja com relação à denominação que salva ninguém. É o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu peço suas orações, ore por nós. Somos atacados, evidentemente, não tem para onde correr, ou você escolhe. Se torna amigo do homem ou se torna amigo de Deus. Não tem outro meio termo, e eu prefiro ficar com Deus. Graças a Deus pela sua vida que me ouve. E esse Minuto da Unicidade, ele é enviado para o público que queira conhecer a Deus de fato, em espírito e em verdade. Os dias estão se aproximando
Por isso eu agradeço a sua audiência, o seu carinho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Se você sentir de Deus de repente nos apoiar de alguma forma, pastor, o que está precisando aí que eu envio? Não precisa me mandar oferta em dinheiro, mas nós temos alguns projetos para se cumprir. E se você é um irmão que tem de repente condições de nos ajudar, envia para nós, como uma irmã fez, precisava de um fone, ela enviou o fone para o meu endereço. Pronto, olha que coisa linda. Nós estamos aqui usando o fone de ouvido. Precisamos agora de uma placa de áudio, uma placa um pouquinho, para mim, né, nesse momento, um pouco puxada, custa mais ou menos aí em torno de 300 e poucos reais. É isso, estamos precisando de equipamentos e de apoio para que nós possamos seguir em frente com a pregação dessa mensagem. Que Deus abençoe até amanhã, em nome do Senhor Jesus. A sua oração já é suficiente, a sua oração já é importantíssima, tá bom? Deus abençoe você, até amanhã, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.